Eduardo Braga, cotado para assumir a relatoria do CPI dos ataques golpistas, ele que é líder do MDB no Senado e afirma que o principal questionamento é quem financiou esses atos. Vamos de informação, Rose. Isso, o destaque principal da matéria é essa, foi publicada no jornal O Globo. Eu trago essa informação no contexto desse conteúdo, porque é o assunto, né, da mídia toda, a gente também tem abordado aqui, mas eu penso que nós temos que observar também alguns detalhes. Você percebe que na semana passada, especialmente, o senador Eduardo Braga ganhou um espaço de grande destaque na mídia nacional. O Globo News, o próprio Globo, essa entrevista, hoje ele está numa charge também no Estadão em relação à relatoria dele ao projeto do Minha Casa Minha Vida. Então, veja, não é surpresa para a gente já de muito tempo compreende a importância do Eduardo Braga no contexto das definições nacionais em função da sua função no MDB, do espaço que ocupa, da sua liderança. E por ser o MDB um partido importante, com muitas representações no âmbito do Senado, especialmente. Então, é uma balança muito forte ali. A gente sempre tem falado dessa liderança dele, do senador Omar Aziz. Os dois juntos são uma potência, porém, nem sempre estão juntos, né? A gente percebe aí uma relação um pouco tumultuada, muitas vezes, entre os dois, embora sejam cordiais publicamente, né? Mas a gente sabe que a gente percebe em algumas tratativas políticas, não de hoje, de muito tempo, que nem sempre funcionam de paralelo, como aliados. Ficou muito visível isso na época da CPI da Covid, né? Então, veja, é esse o detalhe que a gente precisa perceber. O senador Eduardo Braga saiu derrotado nas eleições? Sim, saiu derrotado, mas disputou o segundo turno. A derrota dele, a campanha dele serviu de uma limpeza de imagem, ajudou a limpar uma imagem, ele saiu menos complicado do que ele entrou nessa disputa eleitoral, penso eu, e chegou ao segundo turno, né? Teve toda uma situação também de disputa em primeiro turno, contando com uma figura que era muito parecida, disputava um eleitorado muito parecido com ele, que é o Amazonino Mendes. Isso não diminuindo a expressão política que alcançou o Wilson Lima com os mecanismos que compreendeu de como articular para vencer aquela eleição. A gente precisa compreender também esse momento do senador Eduardo Braga. Bom, nessa fala dele, na entrevista, a gente tem que destacar sobre essa possibilidade de CPI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele próprio deixa em dúvida se é necessário realmente a abertura de uma CPMI para falar sobre essas questões, considerando que as instituições de investigação estão funcionando. E era um enquadramento, era um contexto diferente na CPI da Covid. Elas não estavam funcionando e a CPI, de fato, investigou e trouxe à tona muitas das questões que nós jamais saberíamos, fora toda a questão da vacinação também, né? Então, é um contexto diferente, as duas, e ele coloca essa questão.